queridos, boa noite, irmãos. Shalom, shalom a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa igreja, da Beit Church. Sejam bem-vindos para ficar conosco, para estar conosco mais um dia, para orarmos juntos, para aprendermos de Deus, lermos a palavra de Deus juntos, para adorarmos ao Senhor. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer seu comentário, fiquem à vontade para colocar aí um pedido de oração, tá bom? Que no finalzinho deste culto, desta live, nós estaremos orando por você. Eu quero lembrar, que nós não estamos fazendo cultos presenciais durante alguns dias. O nosso ministério, o Ministério Apostólico Bethlehem, ou Beit Church, como nós chamamos, tem o seu templo, tem a sua congregação aqui na cidade de Jacareí, na Avenida Moriá, Uemo 918, na cidade de Jardim, pertinho aqui do centro da cidade. Mas, infelizmente, devido a alguns irmãos terem testado positivo para a Covid, por uma questão de segurança para todos, nós decidimos que ficaríamos com a igreja fechada, faríamos apenas os cultos online. Graças a Deus os irmãos estão bem, aliás, vai um abraço para cada um deles, estão bem, já se recuperaram, alguns ainda estão em fase de recuperação, e nós pretendemos voltar com o culto presencial no final da semana que vem agora, no próximo domingo, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, nós voltaremos com os cultos presenciais. Mas por hora estamos fazendo as nossas lives. Então, você fique à vontade para participar dessa live comigo, tá bom? Nós vamos estar juntos até por volta de 9h30, hoje, mais ou menos, tá bom? Durante uma hora aí, nós vamos adorar a Deus, nós vamos ler a palavra, vamos aprender do Senhor e vamos orar juntos, tá bom? Então deixa o seu pedido de oração, compartilha essa live com alguém, porque assim alguém pode ser abençoado, tá bom? Eu quero convidar você a adorar a Deus agora. Nós vamos colocar um louvor, uma música sendo cantada pelo nosso Ministério de Louvor. Se você puder, adore ao Senhor aí na sua casa, em todo local onde nós estivermos, nós temos a liberdade para adorar a Deus, para adorar o Senhor. Então, adore a Deus conosco, tá bom? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que vai acontecer, vai se realizar as promessas de Jesus. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais
Deus não falhará. Sim, eu quero me lembrar. Meu Deus não falhará. E eu quero me lembrar. Meu Deus não falhará. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus pelo ministério de louvor da Beit. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Gostaria que você fechasse seus olhos aí onde você está e orasse comigo, tá bom? Pai querido, eu quero te louvar nessa noite, embora nós não possamos estar nessa noite na nossa igreja, embora não possamos estar reunidos juntos com todos os irmãos, nós podemos estar através do Face, através do YouTube, transmitindo esse culto, essa live, que o Senhor venha tocar nas nossas vidas, abençoar cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, cada um que está precisando do Senhor nessa noite. Que o Senhor transmita para o nosso coração a Tua palavra forte, poderosa, tremenda, como ela é. Nos ensine e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a acompanhar comigo. Bom? Quero convidar você a acompanhar comigo um texto do apóstolo Paulo, Ravi Shaul, ou apóstolo Paulo, como é mais conhecido. A carta aos Efésios, a carta à comunidade de Éfeso, a partir do versículo 3. Isso é um texto muito conhecido, inúmeras vezes pregado, mas Deus colocou esse texto no meu coração, eu quero compartilhar algumas coisas com você, tá bom? Então eu quero ler aqui, eu vou ler em duas versões. Eu vou ler na versão judaica, que é o que eu mais gosto, e depois eu vou ler também na versão mais tradicional, que você deve ter aí na sua casa, tá bem? Diz assim, então, a partir do versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 3. Louvado seja Adonai, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, Jesus, o Messias, que nos abençoou no Messias com toda a bênção espiritual do céu. Ele nos escolheu em amor no Messias, antes da criação do universo, para sermos santos e sem defeito em sua presença. Ele determinou de antemão que por meio de Yeshua, o Messias, fôssemos seus filhos, de acordo com o seu prazer e propósito, para que lhe rendêssemos louvor proporcional à glória da graça que nos deu mediante o amado. Em união com ele, pelo derramar do seu sangue, somos libertados. Nossos pecados são perdoados, isto de acordo com a riqueza da graça que dispensou sobre nós. Amém. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre alguns versículos. Eu não vou entrar em todos os versículos desse texto. Na verdade, Efésios capítulo 1, do 3 ao 14, é um texto único, tá bom? No grego é um texto único, mas ele foi dividido em versículos para ficar mais fácil a compreensão das pessoas. Mas é um texto único. E esse texto, ele tem bem a singularidade de uma brachot. O que é uma brachot? Uma bênção. Aquela bênção que é recitada nas sinagogas. Ele segue todas as características. Por que isso? Porque Shaul, ou Paulo, né? Ele era o quê? Ele era judeu. Paulo, ele entendia muito bem sobre isso. E ele, ao escrever, embora tenha sido o Novo Testamento, ou a Brit Hadashah, como nós chamamos, ela tenha sido escrita originalmente em grego, tá bom? E ela traz algumas características por ter sido escrita em grego. Mas veja bem, Paulo
todo o seu entendimento, toda a sua cultura, tudo aquilo que ele escreve baseado exatamente no judaísmo messiânico. Por quê? Porque ele tinha recebido a Yeshua, a Jesus. Ele tinha reconhecido a Yeshua como Messias. Então, ele segue esse padrão. Embora, quando você lê o texto em grego, ele não apresenta, né? No grego ele não vai apresentar essas características. Mas eu quero que você entenda, então, que Efésios capítulo 1, do 3 até o 14, ele é um texto único, apresenta todas as características de uma brachot, de uma bênção, recitada nas sinagogas, e ele segue, então, esse padrão. E esse padrão, por seguir uma brachot, ele é tanto uma bênção, quanto ele é uma oração de gratidão. Então, ele não só está recitando essa brachot, mas ele está agradecendo. Ele está louvando a Deus por alguma coisa. E é isso que eu quero falar com você. Eu quero entender com você quais são as bênçãos, ou algumas, porque não dá tempo de estudarmos todas, tá bom? Para eu fazer um estudo realmente profundo sobre isso, demora. Talvez eu tivesse que fazer uns 2 vídeos para realmente nós estudarmos a fundo isso. Então eu vou fazer aqui, vou pegar alguns versículos apenas, vou pegar até o versículo 7, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, quero compartilhar isso com você, tá bom? Então ele começa dizendo assim, no hebraico, né? Louvado seja Adonai, ou Baruch atah Adonai. É a forma como geralmente se é dado graças por alguma coisa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Então, veja bem, ele segue esse padrão. E ele começa dizendo, louvado seja Adonai, bendito seja Adonai, bendito seja o Senhor, bendito seja Deus, como é traduzido para o português. Ele está falando, louvado seja, bendito seja, abençoado seja. Ele está agradecendo, ele está louvando. Mas por que ele está louvando a Deus? Ele diz então, louvado seja Adonai, ou bendito seja Deus, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. No hebraico, louvado seja Adonai, Pai do nosso Senhor Yeshua, o Messias, tá bom? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que é o que está na tua Bíblia, e aqui para mim que nos abençoou no Messias com toda sorte de bênção espiritual no céu. Então ele inicia bendizendo o nome de Deus por algo que Deus fez, e ele declara a razão de abençoar, de louvar a Deus por isso. E a razão está expressa quando ele fala assim, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual no céu e no Messias. Ok? Então ele declara, olha, estou louvando a Deus, estamos adorando a Deus por toda sorte de bênção espiritual que ele nos deu no Messias. Eu quero primeiro entender esse versículo, entender algumas coisas que esse versículo nos ensina, tá bom? Antes de falar sobre isso, eu quero observar 2 coisas importantes. Eu deixei anotado aqui algumas coisas para eu não esquecer. Então, olha só. Primeira das coisas. Nós sabemos que todas as bênçãos são condicionais. O que é isso? Todas as bênçãos que Deus determinou para o povo de Israel e, consequentemente, para o seu povo, para todos aqueles que se juntassem ao povo de Deus, essas bênçãos seriam condicionais, teria uma condição. E eu vou citar aqui para vocês 2 exemplos. O primeiro exemplo está em Deuteronômio capítulo 7, do 12 ao 15, que diz assim, olha, Deus começa falando, se obedeceres, Deus passou isso para Moisés e Moisés passou para o povo. Se obedeceres, se vocês obedecerem. Então, entenda que esse se, ele demonstra, ele caracteriza uma condição. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Se você tomar essa atitude, eu tomo essa. Se você for, eu vou. Se você for, eu não vou. Entenda, esse se declara uma condição. Se vocês obedecerem a estas ordenanças e as colocarem em prática, lembre-se, Deuteronômio capítulo 7, do 10 ao 15, do 12 ao 15.
se vocês obedecerem essas ordenanças e as colocarem em prática, o Senhor teu Deus também te manterá a aliança e a bondade misericordiosa que ele prometeu sob juramento aos teus antepassados. Então Deus está falando, ó, se vocês forem obedientes, eu mantenho a aliança com vocês. Continuando, ele te amará, te abençoará, te multiplicará, abençoará os teus filhos e os frutos da tua terra, os cereais, as uvas, os vinhos novos, as azeitonas, o azeite, as muitas crias do seu gado e das ovelhas, na terra que prometeu aos teus pais que te daria em herança. Sendo assim, serás mais abençoado que todos os povos. Ninguém do teu reino será estéril, seja homem ou mulher ou gado. O Senhor afastará de ti toda doença e todas as graves enfermidades do Egito, que bem conhecestes. Ele não infligirá isso a ti, mas sobre todos os povos que te rodeiam, tá bom? Então entenda que esse primeiro texto, as bênçãos estão condicionadas à obediência da palavra. O segundo texto, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, é um texto muito longo, eu só peguei esse primeiro versículo. Deus fala assim, olha, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que as bênçãos, quando nós lemos a Bíblia e entendemos isso, nós vemos que as bênçãos estão condicionadas. Elas têm uma condição para que elas venham sobre a nossa vida. Ok? Segunda coisa que eu quero que você perceba, que por outro lado, tá bom? Nós temos que observar que o texto de Efésios 1:3, o texto que eu li, está falando de bênçãos espirituais. Bênçãos que o homem não poderia alcançar sozinho. Quando nós temos os outros textos, nós vemos Deus falando de saúde, prosperidade financeira, riqueza, e uma série de cuidado, proteção, uma série de coisas que Deus fala, olha, se vocês fizerem isso, se vocês obedecerem, vocês vão ter todas essas bênçãos. Mas quando nós olhamos para essas bênçãos aqui, que Ravi Shaul, o apóstolo Paulo, ele declara, ele chama de bênçãos espirituais. E eu percebo que essas bênçãos espirituais, os homens não conseguiriam alcançar essas bênçãos sozinhos. Elas dependeriam da misericórdia e da graça de Deus. É por isso que quando o apóstolo Paulo começa a escrever o texto, ele fala, bendito seja o Senhor, louvado seja Adonai, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, porque ele nos concedeu em Cristo, no Mashiach, no Messias, ele nos concedeu através de Yeshua, todas essas bênçãos espirituais. Ele está falando de coisas que o homem não conseguiria alcançar sozinho. E ele cita, quando nós lemos o texto, ele fala que nós somos adotados como filhos, que Deus nos predestinou para sermos santos e sem defeitos na presença de Deus, ou seja, para vivermos na presença de Deus, que somos redimidos, ou seja, somos libertados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do sacrifício do Cordeiro de Deus. Ele fala também que nós tivemos os nossos pecados perdoados, que Deus nos deu sabedoria, entendimento e discernimento, e que nós fomos também selados pelo Ruach HaKodesh. O que é Ruach HaKodesh? O Santo Espírito, ou o Espírito Santo de Deus. Então, entenda que aqui ele está falando de bênçãos espirituais, bênçãos que eu e você não conseguiríamos sozinhos. Então ele começa a declarar, nós temos uma conclusão desse primeiro versículo, que ele fala assim, olha, que ele agradece, ele louva a Deus, ele quer também trazer esse entendimento para mim e para você, de que nós somos abençoados
com essas bênçãos, com toda essa sorte de bênção espiritual, porque Deus nos deu essa bênção, Deus concedeu, não foi o nosso esforço. Entenda, queridos, não é o meu esforço que fez com que eu conseguisse alcançar perdão, não é o meu esforço que vai fazer com que eu consiga perdão de Deus. Não é um sacrifício meu que vai fazer com que eu seja perdoado, não é um sacrifício meu que vai fazer com que eu seja batizado com o Espírito, que eu receba o Espírito de Deus sobre a minha vida. Sabe, ser liberto do pecado, liberto da escravidão do pecado, vir para a presença de Deus, são bênçãos espirituais que Deus nos concede, e o apóstolo Paulo deixa bem claro, ele louva a Deus por isso, que Deus concedeu isso através do Mashiach, através do Messias, através de Yeshua, através de Jesus. Queridos, eu e você temos um privilégio muito grande de crermos que Yeshua, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Yeshua é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Tá bom? Nós temos esse privilégio de crer nisso. E através disso nós somos abençoados por Deus. Abençoadíssimos. Eu quero que você louve a Deus, que você possa adorar a Deus e entender que se você tem essas bênçãos espirituais, se você pode alcançar perdão, se você pode ser liberto, se você pode receber a unção do Espírito de Deus, se você pode estar na presença de Deus, se você pode ter sabedoria, discernimento, entendimento, tudo isso você tem, não é mérito teu, não é por teu sacrifício, tá bom? É porque Ele nos concede. É porque através do Mashiach, através do Messias Yeshua, através do Messias Jesus, nós fomos abençoados com Deus por essas bênçãos. Então você precisa ficar feliz com isso, tá bom? Isso não quer dizer que nós não devamos obedecer a palavra, tá bom? Olha só, lembra que eu falei que quando nós lemos a palavra, nós lemos a Bíblia, a Torá, quando nós lemos, nós percebemos que as bênçãos são condicionais. Essas bênçãos aqui são coisas que não poderíamos alcançar sozinhas. As outras bênçãos, prosperidade, proteção, tem uma condição, nós precisamos estar em obediência. Nós precisamos, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Algumas pessoas entendem que não, eu já recebi tudo em Jesus. É claro que nós já recebemos tudo, mas Deus não nos exime da responsabilidade de sermos obedientes. Deus quer que sejamos obedientes. E nós vamos chegar nesse pontinho, eu quero que você entenda isso comigo, tá bom? Versículo 4. Versículo 4 diz assim: portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Esse texto fala sobre o propósito de Deus de sermos santos e irrepreensíveis nele. Uma coisa que só a ação do Ruach HaKodesh, só a ação do Espírito de Deus na nossa vida para ajudar que nós consigamos fazer, ele já fez todo o processo de nos levar para a sua presença. A Bíblia nos diz assim, eu li inclusive esses dias na nossa live, que lá em Colossenses o apóstolo Paulo fala que Deus nos transportou, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Olha que coisa tremenda, nos tira do império das trevas e nos coloca na sua presença, ok? Isso é algo maravilhoso. Bom, versículo 5. Em seu amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo. Sermos adotados como filhos através do Messias Yeshua, segundo a bondade, a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua graça, da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Olha só, versículo 5, ele nos fala algo interessante. Eu quero que você preste atenção, já falei isso várias vezes, mas, como eu sempre falo, Jesus repetia muitas coisas que ele ensinava porque eram necessárias, né? É necessário que nós repitamos algumas coisas para as pessoas entenderem. Olha só,
Em seu amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Queridos, presta atenção. Para quem o apóstolo Paulo estava escrevendo? Ele estava escrevendo para os efésios. Os efésios não eram judeus. Quem a Bíblia chama como filhos de Deus? O povo de Israel. Quando Deus falou com Moisés, para Moisés tirar o povo de Israel do Egito, Deus dá uma ordem e fala: Moisés, fala para ele, Israel é o meu primeiro filho. Israel é o meu primeiro filho. Então, Deus tem Israel como seu filho. Ok? Os demais povos, a Bíblia, ela trata como goim. O que é goim? São, na tradução do grego, chamado de gentios. Ok? São pessoas que não são judeus de nascença, não pertenciam ao povo de Israel naturalmente. Mas, entenda comigo, Deus chama o povo de Israel de filhos. E quando nós lemos algumas coisas que estão lá em Romanos, por exemplo, Romanos 9, versículo 4, eu não vou ler o texto, tá bom? Mas depois você procura aí, Romanos 9, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim, que cabe aos judeus a adoção de filhos, ou seja, é através do povo de Israel, através dos judeus, que os filhos são adotados para Deus. Era isso que ele estava querendo dizer. Quando nós lemos também no livro de Romanos, capítulo 11, do versículo 17 ao 22, o apóstolo Paulo é ainda mais explícito. Ele diz assim, que nós, quem? Ele estava falando para quem? Os romanos, ou seja, vocês que são gentios, tá bom? Vocês que são goim, vocês foram como uma oliveira brava, vocês foram enxertados na oliveira verdadeira. As pessoas entendem que essa frase, oliveira verdadeira, está se referindo a Jesus. Na verdade, a oliveira é símbolo de Israel. Quando ele fala oliveira verdadeira, ele está se referindo a Israel, ao povo de Deus. Então ele fala, vocês, gentios, goim, romanos, efésios e outras nacionalidades, vocês foram enxertados na oliveira que é Israel. E passaram a se alimentar, a se nutrir da mesma seiva, do mesmo alimento. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Quando o evangelista João, em João capítulo 1, versículo 12, ele fala assim, todos que receberam a Yeshua, todos que receberam o Messias, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual era o contexto? O que ele estava estudando? O que ele estava falando ali? Ele estava falando que o Messias, que Yeshua, veio para quem? Para os filhos, para Israel. Mas os filhos, Israel, não recebeu a Yeshua. Então, todos que o receberam, ele concedeu, ele deu o poder para se tornarem filhos, ou seja, para se tornarem filhos de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Em algum período da nossa história, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá bom? Como eu falei, para a gente estudar tudo, a gente precisa fazer algo muito longo. Mas em algum período da nossa história, surgiu a teologia da substituição. O que é teologia da substituição? Muitos teólogos cristãos aceitaram, pregaram sobre isso e até pregam sobre isso, muitas igrejas pregam sobre isso, creem nisso, e muitos divergem disso, não aceitam a teoria da substituição. O que é a teoria da substituição? A teoria da substituição significa, quer dizer que, o entendimento existe que a igreja substituiu Israel. Que Israel, por não ter recebido o Messias Jesus, o Messias Yeshua, então foi deixado de lado. E que a partir de então, o povo de Deus se tornou a igreja. Mas de acordo com a Bíblia, não é isso que aconteceu. Tá bom? De acordo com a Bíblia, inclusive o texto que nós lemos agora de Efésios, o apóstolo Paulo falando, que Deus nos predestinou para sermos filhos. Ele estava falando para quem? Para judeus? Não, ele estava falando para os efésios. Ele falou, olha, Deus predestinou vocês para serem filhos de Deus, para se tornarem parte do povo de Deus.
E isso nós conseguimos através de Jesus. Jesus providenciou isso. Por quê? Num outro texto, o apóstolo Paulo diz que cabe, como eu falei, em Romanos capítulo 9, né? Ele diz que cabe aos judeus a adoção de filhos. Num outro texto, ele demonstra que através de Jesus, Jesus nos adotou como filhos. Através de Jesus, que era Yeshua, que era judeu, nós fomos inseridos como filhos. Então, é uma bênção espiritual que Jesus, que Yeshua, que o Messias nos concedeu, e o apóstolo Paulo está louvando a Deus por causa disso, tá bom? Uma outra coisa aqui, último versículo que eu quero entender com você, tá bom? Versículo 7 diz assim: nele nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Recebemos a redenção, ou fomos libertos, ok? Recebemos perdão através da manifestação da graça. E o que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? Essa palavra no hebraico é ren, ou resed, que significa misericórdia. Deus manifestando a sua graça, manifestando a sua misericórdia para que nós fôssemos perdoados e fôssemos libertos. Mas, queridos, aí eu vou entrar num ponto importante para nós encerrarmos, mas eu quero que você entenda isso, tá? Também existe um conceito errado quando se fala de graça, né? As pessoas pensam, pela graça eu sou salvo então eu posso viver, posso estar tranquilo, posso estar longe de Deus, mas eu sou salvo, todo mundo é salvo, e não é assim que as coisas acontecem. As pessoas têm um entendimento errado da palavra graça. Vamos entender um pouquinho. Para entender isso, nós temos que entender a cultura judaica. Precisamos entender o conceito judaico do que é graça. Não se esqueça que toda a palavra ela foi dada para os judeus, ok? Primeiramente para eles. Então nós temos que entender esse conceito judaico. E qual é o conceito judaico de graça? Eu vou dar um exemplo para você. Faz de conta que você deve para alguém o valor de R$100. Tá bom? Você deve para alguém o valor de R$100. E essa pessoa para quem você deve, ela chega para você e fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou perdoar para você R$90. Você só vai me pagar 10. Tudo que você me deve, com R$10 apenas você me paga. Você vai me pagar R$10, está tudo bem. Pela graça, isso é graça. O que é graça? Graça é a parte que foi perdoada. Ou seja, os R$90 que foram perdoados é graça. Em outras palavras, você vai ter que pagar R$10 apenas. Esse é o conceito judaico. Agora, olha só. O que isso significa? Significa que Deus quer compartilhar conosco da sua graça. Ele nos perdoa, sim, de todos os nossos pecados, mas Ele não nos exime da responsabilidade de fazer o que é certo. Ele perdoa, mas Ele não nos exime da responsabilidade de praticarmos a palavra, de vivermos a palavra. Lembra que eu falei que Deus nos deu todas as bênçãos, e grande parte das bênçãos elas são condicionais, que nós temos que praticar para sermos abençoados? Lembra disso? Pois é, Deus, Ele nos abençoa, mas Ele não nos exime da responsabilidade de obediência. Isso é graça. Ele nos perdoa, mas Ele quer que pratiquemos. É por isso que muitas vezes Jesus olhou para a pessoa para quem Ele abençoou e falou assim, os teus pecados te são perdoados, agora vai e não peques mais, ou seja, seja obediente à palavra. E outras vezes Jesus falou assim, sejam obedientes, cumpram os mandamentos. Alguém perguntou, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Ele falou, cumpra os mandamentos. Para uma outra pessoa ele curou e ele disse, agora você vai no templo e apresenta a oferta que você tem que apresentar pela cura. Ou seja, você está recebendo algo pela graça de Deus. A misericórdia de Deus está se manifestando sobre a sua vida, mas Ele não nos exime de cumprir a nossa parte. Ou seja, isso tem que ser compartilhado. Isso é maravilhoso. Então eu quero deixar essa palavra hoje no seu coração e eu quero orar por você neste momento.
Eu quero orar por você. Deixa eu dar uma olhada para ver se tem algum pedido de oração aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que estão precisando de cura, de saúde, de libertação, pessoas com Covid, pessoas em recuperação, pessoas com problemas. Bom, nós vamos orar por todos eles. Quero orar por você. Fecha teus olhos aí e ore comigo. Pai querido, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço por esse momento especial onde nós tivemos juntos através dessa live. Senhor, que essa palavra ela impacte o coração de quem a ouviu. Senhor, olha, nós só podemos te adorar, glorificar o teu nome. Se somos abençoados hoje é porque o teu amor nos alcançou, tua graça nos alcançou, através da tua graça nós fomos perdoados, através da tua graça nós fomos salvos, através da tua graça fomos libertos, fomos remidos, para que nós pudéssemos estar na tua presença e sermos obedientes e vivermos uma vida nova contigo. Agora pedimos cura, pedimos saúde, libertação. A tua graça manifesta para as pessoas, trouxe cura para todos que estavam doentes. O Senhor abençoou pessoas. Agora nós pedimos que o Senhor cure aqueles que estão com Covid ou qualquer outro tipo de enfermidade, traga libertação, renovo, fortalecimento, paz, solução de problemas, e que a graça do Senhor venha sobre cada um, em nome de Jesus, que todos sejam tocados nessa noite nas suas casas. Eu louvo ao Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. Deixa eu colocar aqui. Eu quero convidar você a conhecer, a visitar, tá bom? A nossa página no Facebook. Entra lá, tem fotos, tem vídeos, para você conhecer o nosso ministério, tá bom? Como eu falei para você, o nosso ministério, a nossa igreja fica na Avenida Moriarty Ueno, 918, na cidade Jardim, aqui na cidade de Jacareí. 1 minuto da Praça dos Três Poderes até a nossa igreja, de tão pertinho que é centro da cidade, tá bom? Eu quero convidar você também a conhecer, a visitar o nosso canal no YouTube. Todos os nossos vídeos nós colocamos lá. Eu quero que você entre, se inscreva, curta o nosso canal. Você vai dar um apoio muito grande para todos nós. Tá bom, queridos? Eu vou deixar, aliás, os links, depois que terminar essa live, eu vou colocar na minha página os links. E uma última coisa que eu quero falar para você, eu quero convidar você a semear nessa obra, a semear no nosso ministério. Tá bom? Como eu falei para você, nós temos um templo, nós temos um ministério, nós temos uma igreja, e nós precisamos da ajuda de todos, né? Nós precisamos da tua oferta. Se você sentir de Deus em semear, eu vou deixar a nossa chave de Pix. Depois que terminar a live, eu vou colocar na minha página. Entra lá, pega a chave e faça a sua doação, o valor que você quiser, para nos ajudar a continuar essa obra em nome de Jesus. Bom, eu louvo a Deus por sua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que Deus conceda para você uma noite abençoada de sono, de descanso, de paz. Que Deus conceda uma semana de vitória e de bênção. E logo, logo, se Deus quiser, nós vamos estar juntos presencialmente. Eu quero abençoar você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te conceda a paz. Queridos, um grande abraço a todos. Boa noite, bom descanso, boa semana. Deus te abençoe. Shalom, shalom.